Existe algo super curioso na experiência aqui na Terra. Duas pessoas podem viver a mesma situação, no mesmo momento, da mesma forma, mas a interpretação de cada uma ser completamente diferente. Assim, a experiência e o que a pessoa adquire com aquilo é completamente diferente. A gente vê muito isso entre irmãos. Uma pessoa vive algo e diz, isso foi completamente injusto. E a outra que estava junto, no mesmo tempo e espaço, com as mesmas oportunidades, tudo igual, diz, nossa, que aprendizado. Fiquei impressionada como eu pude observar isso de tal maneira. O fato foi o mesmo, mas a realidade que cada um constrói é diferente, porque realidade é uma perspectiva versus o fato. A minha bagagem interior vai mudar a minha forma de interpretar a minha perspectiva e a minha condição de lidar com aquilo. Isso nos leva a uma pergunta. Será que vivemos apenas os fatos ou vivemos as interpretações que fazemos diante daquilo? É fato ou fake? Um fato é algo que acontece, é um evento, algo observável. Por exemplo, a gente pode pensar que uma pessoa leu sua mensagem enviada e não respondeu. Isso é um fato. Mas eu posso interpretar, essa pessoa não respondeu porque ela não liga para mim, porque eu não sou prioridade, porque ela não sabe a resposta, porque eu fiz alguma coisa que ela ficou chateada. Isso é fake. Isso é a minha interpretação. Se eu sou uma pessoa tranquila, eu vou falar, depois ela responde. Mas se eu sou uma pessoa ansiosa, que tem uma necessidade de pertencer, eu vou achar que aquilo é uma conspiração e que essa pessoa já não gosta de mim. Fake. Por isso, é muito importante a gente ter clareza na pergunta. Se você está incomodado que a pessoa não respondeu, quando ela responder, ou mesmo antes, você fale, tô vendo que você visualizou, tá acontecendo alguma coisa? Por que ainda não veio essa resposta? Ao invés de criar interpretações, ao invés de criar perspectivas, criar uma realidade que às vezes nem existe. Eu fiz algo errado, ela não gosta de mim, ela está me ignorando, ela está me punindo. O fato é simples. Mandei uma mensagem e essa pessoa leu, porém não me respondeu. Eu não preciso criar uma narrativa. Eu não preciso criar essa narrativa para produzir emoções e gerar reações, impactos, como tristeza, raiva, ansiedade, angústia. Porque senão eu passo a viver essa realidade que provavelmente não existe. Essa é a Matrix, uma Matrix psicológica. Quando a gente usa a palavra Matrix, muitas vezes a gente pensa imediatamente naquele filme que foi um sucesso de bilheteria. Mas aqui eu falo de algo muito maior, da parte psicológica, da parte energética, da parte espiritual. Muitos falam que nós vivemos numa Matrix. Não é uma verdade, que a gente vai criando o tempo inteiro. Que uma estrutura de interpretações filtra a forma como percebemos a vida e a gente vai construindo o que não necessariamente é verdade. E cada pessoa constrói ao longo da sua vida, a partir das suas experiências, da sua infância, das suas dores, das suas alegrias, da sua família, das suas vivências. As dores geralmente são muito impactantes na construção dessa matrix, porque ela se torna um filtro, como se fosse um óculos com uma lente muito escura ou com uma lente colorida, com uma lente para miopia ou para hipermetropia, é totalmente diferente. Se eu coloco o óculos que não é o certo para mim, eu vou enxergar de acordo com aquilo. Jung sempre disse uma coisa muito importante. Ele afirmava que não vivemos apenas os fatos, vivemos realidades psíquicas, ou seja, exatamente o que temos falado. A forma como interpretamos algo pode ser mais forte do que o acontecimento. Essa é uma realidade psíquica. Uma pessoa pode receber uma crítica e aprender com ela, transformá-la em adubo. Outro pode receber a mesma crítica e sentir que não
tem valor, que não é para ele, que não tem nada a ver, ou ainda que está destruindo, está desconsiderando e que pensa super mal dele. Foi a mesma situação, mas a realidade interna modificou completamente a estrutura. As dores da alma. A gente tem um curso, né, que chama As Dores da Alma, e a gente teve várias aulas explorando exatamente isso. As dores que carregamos e que não vêm apenas dos fatos, elas vêm da nossa estrutura de alma, das histórias que construímos ao redor daqueles fatos ou de fatos parecidos que vão formando gatilhos para a gente. E o que a gente quer e como a gente quer viver. Se a gente tem uma criança que cresce ouvindo críticas, o fato sempre vai ser uma crítica. Toda interpretação dela vai ser uma crítica. Sempre colocando ela como insuficiente, incapaz, menor. Isso acompanha a vida inteira, a não ser que ela mude aquilo. A não ser que ela enxergue aquilo e resolva entrar com tudo para poder ressignificar e viver através de uma perspectiva diferente. Às vezes a vida mudou, mas a pessoa continua negativa, pessimista e se sentindo incapaz. Porque o corpo trava todas essas narrativas. E a gente precisa ajudá-lo a liberá-la. Registrar experiências emocionais que ficam guardadas no corpo, a gente tem a chance, né, junto com a terapia, de liberar, de transformar. A yoga também ajuda muito. Nós merecemos viver com leveza, em estado natural, de harmonia, de vida, de paz. A gente merece uma vida como tem que ser, sem ser de mais, sem ser de menos, no equilíbrio. Isso é maturidade, e isso a gente vive muito a partir dos 50 anos de idade. A gente merece viver sem ser em perigo, sem se sentir julgado, sem julgar. Tendo uma realidade interna leve, doce, gentil. Sendo só você e mudando o seu mundo, a sua história. E talvez criando essa matrix aí de uma maneira linda. Com uma vida repleta de luz, onde você recebe luz, você compartilha luz e tudo é luz, independente dos desafios, porque isso não nos poupa dos desafios e das dificuldades. Estar aberto para o mundo, para as experiências e aprender com elas e não viver com medo e se escondendo ou fugindo delas. Sem ficar repetindo padrões, sem acreditar que a vida é ruim ou limitada. Não é a positividade tóxica, é a vida como ela é, mas com coerência. A vida é uma percepção mais real, mais consciente. Não é real não, mas consciente. E a consciência começa quando a gente consegue distinguir o que aconteceu, do que sentimos, do que interpretamos, do que agimos, o que é fake, o que é fato. Porque isso abre espaço da liberdade de viver sendo nós mesmos em paz, com coerência, com consistência, e a ter infinitas possibilidades de escolha, de felicidade, de crescimento, de evolução, de maturação integral. Negar as experiências ou a dor não é maturidade. Negar os fatos não é maturidade. Mas a olhar para a vida com mais consciência, com mais clareza e perguntar sempre: o que eu estou sentindo vem do fato ou é fake? Vem da narrativa que eu crio porque minha bagagem foi muito dura. E isso vai mudar completamente a sua forma de viver, de experienciar, de sentir
e de seguir pela vida. Eu te convido a essa reflexão, a esse exercício constante para uma vida melhor.